Meus caros amigos e amigas, continuando o estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta 550. Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual o sentido das lendas fantásticas em que indivíduos teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? E os espíritos responderam: todas as fábulas carregam um ensinamento e um sentido moral, mas é errado tomá-las ao pé da letra. Isto a que te referes é uma alegoria que se pode explicar dessa maneira. Aquele que chama espíritos em seu auxílio para obter deles riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência, renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Isso não quer dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez mais se enterra. Não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta, por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se por amor dos gozos materiais na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim de maneira implícita entre estes e o delinquente um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se quiser firmemente, buscando a assistência dos bons espíritos. Vamos então à análise da resposta dos espíritos à pergunta 550 do Livro dos Espíritos. As lendas fantásticas de indivíduos que vendem suas almas a Satanás para obter favores têm um significado profundo e moral que vai além de sua interpretação literal. Segundo a resposta dos espíritos, essas histórias servem como alegorias para ilustrar certos ensinamentos espirituais e éticos. O principal sentido dessas lendas é mostrar que aqueles que buscam a ajuda de espíritos para obter vantagens materiais ou outros favores estão, na verdade, desafiando a providência divina. Ao fazer isso, essas pessoas renunciam à sua missão espiritual e às provas que devem enfrentar neste mundo. Isso pode resultar em consequências negativas na vida futura. No entanto, isso não significa que a alma dessas pessoas esteja condenada eternamente à desgraça. Em vez disso, o apego à matéria e aos prazeres terrenos impede que essas almas encontrem satisfação no mundo espiritual, até que resgatem suas faltas através de novas provas que podem ser ainda mais difíceis e dolorosas. Além disso, ao buscar gozos materiais, esses indivíduos se colocam sob a influência de espíritos impuros. Forma-se assim um pacto implícito entre eles e esses espíritos, que pode levar à sua perda espiritual. Contudo, esse pacto pode ser rompido se a pessoa buscar firmemente a assistência dos bons espíritos e decidir se afastar das influências negativas. Essas lendas, portanto, servem como um alerta sobre os perigos de se afastar do caminho espiritual em troca de benefícios materiais e destacam a importância de manter a fé e buscar sempre a orientação dos bons espíritos. As lendas de venda da alma são alegorias, ou seja, histórias simbólicas que não devem ser interpretadas ao pé da letra. Elas contêm ensinamentos morais e espirituais destinadas a transmitir verdades universais sobre a natureza humana e as consequências de nossas ações. Ao buscar a ajuda de espíritos para obter riquezas ou favores, a pessoa se rebela contra a providência divina. Isso significa que está desafiando o plano divino e a missão espiritual que lhe foi dada para essa vida. Cada indivíduo tem uma missão a cumprir e provas a enfrentar. Essas experiências são fundamentais para o crescimento espiritual e a evolução da alma. A busca por favores materiais por meio de pactos com espíritos impuros resulta em consequências na vida futura. A alma não está eternamente condenada, mas sofrerá até que tenha resgatado suas faltas. As dificuldades e provas enfrentadas na vida são oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. Renunciar a essas provas em troca de favores materiais é uma forma de tentar evitar o crescimento necessário, mas que resultará em provas ainda mais difíceis no futuro.
Através dessas provas maiores e mais penosas, a alma tem a chance de aprender, evoluir e eventualmente encontrar a paz e a felicidade duradouras. Segundo a doutrina espírita, a alma está em constante processo de evolução. Cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado e aperfeiçoamento. Evitar esse processo buscando atalhos materiais é contraproducente e atrasa a evolução espiritual. Cada indivíduo tem o livre-arbítrio para fazer escolhas, mas também deve arcar com as consequências dessas escolhas. Optar por pactos materiais é uma escolha que traz consequências que devem ser assumidas e corrigidas. A doutrina espírita enfatiza a importância de buscar a orientação e assistência dos bons espíritos. Esses espíritos estão sempre dispostos a ajudar aqueles que querem se redimir e seguir o caminho do bem. As lendas de venda da alma ao diabo ilustram os perigos de buscar atalhos materiais em detrimento do crescimento espiritual. Elas nos lembram da importância de enfrentar as provas da vida com coragem e determinação, de manter a fé na providência divina e de buscar sempre a assistência dos bons espíritos para alcançar a verdadeira evolução e felicidade espiritual. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.